Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Pega a palavra de Deus e abra no profeta Daniel, no capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 24. Profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. Veja se perto de você tem alguém sem a palavra de Deus e chega perto desta pessoa e mostra onde nós vamos ler. É muito importante que você leia e confira, para que a tua fé seja em cima da palavra e não em cima do que você ouve. Porque alguém pode torcer a palavra. E falsos profetas não faltam nestes últimos tempos. E a palavra de Deus é a garantia para que você possa distinguir entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Tenho segurança de dizer a você, confira na palavra de Deus. Porque tudo que nós vamos falar aqui é a mais absoluta verdade. Por isso que eu quero que você confira. E está escrito aqui o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Agora você vai entrar numa ligação direta com o futuro. Você vai ver coisas que você nunca viu antes. E se você crê na palavra de Deus, desocupe as tuas mãos, coloque a tua Bíblia sobre a poltrona e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, não fica com vergonha, diga glória a Deus. Diga bem alto, glória a Deus. Isso, mais alto ainda, diga glória ao teu nome, Senhor. Meu Deus, recebe o louvor da tua igreja. E como nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, vem e toma o nosso lugar, para que não sejamos nós a falar, mas que o teu Espírito Santo fale através de nós. Agora, meu Deus, unge os nossos lábios para falar e unge os ouvidos que irão ouvir. Fala a cada vida, a cada coração aqui neste lugar, e também pela rádio, e também pela televisão, para que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Quando nós começamos a leitura do livro de Daniel, vimos que Daniel era um jovem, um mancebo, quando foi levado de Judá, em Israel, para a Babilônia, num cativeiro. Vimos a sua ascensão na Babilônia. E Daniel continuou sempre firme, fiel a Deus, considerando sempre no seu coração que aquele exílio era uma coisa temporária, porque Deus haveria de levar o povo de volta para a Terra Santa. Israel é a terra de Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei, e os judeus são o povo separado. Povo que Deus disse, vocês são meus. E Deus fez uma aliança com esse povo. Mas quando esse povo não obedeceu a Deus, quando este povo foi rebelde, veio a maldição e eles foram levados como escravos para a Babilônia. Jerusalém foi totalmente incendiada, destruída. O templo foi queimado e o povo
em grande parte escravizado e em outra parte assassinado. Então Daniel está na Babilônia e lá ele passa toda a sua vida. E quando nós estamos aqui no capítulo 9, Daniel já é um homem com uns 80 anos aproximadamente. Mas durante todos estes anos, ele alimentou a esperança de ver a cidade de Jerusalém reconstruída, o templo reconstruído e o povo livre do cativeiro. Havia lá na Babilônia um grande número de judeus, mas Daniel, ele queria que Deus livrasse o povo. E Daniel se lembrava que o povo poderia ter evitado aquele sofrimento se tivesse, ainda em Israel, antes da escravidão, se arrependido dos seus pecados, acreditado nos profetas. Daniel, ele sabia que havia um profeta lá em Israel, antes do cativeiro, que dizia: se arrependam, porque senão o rei da Babilônia virá e vocês serão levados como escravos, e a cidade será incendiada e o templo será queimado. Esse profeta Jeremias era considerado por Daniel como um grande profeta. E o povo não acreditava em Jeremias. Há até um detalhe que Jeremias, profetizando, ele deu ao povo dizendo: vocês ficarão presos na Babilônia por 70 anos. E eu quero que você acompanhe isso aqui no profeta Jeremias, no capítulo 25, quando Deus usou a boca do profeta e determinou esse período de sofrimento por causa da rebeldia. Profeta Jeremias, isso antes da escravidão, hein? Antes do rei da Babilônia invadir Israel. Profeta Jeremias falava assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Estava lá a profecia, o povo não acreditou, até que veio o rei da Babilônia, escravizou a todos e matou a todos e queimou a cidade e queimou o templo. Aí o povo, escravizado na Babilônia, recebeu uma carta do profeta Jeremias, uma carta que ele enviou de lá de Israel, porque o rei da Babilônia deixou lá em Israel somente os velhos, que não prestariam para fazer um serviço escravo. Deixou lá em Israel só os doentes. E por algum motivo, Jeremias ficou em Israel, não foi para a Babilônia. Então o profeta Jeremias, ele escreveu uma carta nos tempos de Daniel e mandou esta carta aos escravos da Babilônia, agora falando sobre esse período de escravidão de 70 anos. Aí o povo acreditou. Veja ainda em Jeremias a carta que ele escreveu no capítulo 29, o versículo 1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. E mandou esta carta. Versículo 10. Entre outras coisas, a carta dizia: porque assim diz o Senhor Deus, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Esta carta do profeta Jeremias foi copiada e passada de mão em mão para todos os cativos judeus na Babilônia. Aí eles começaram a acreditar na profecia, mas já era tarde, já estavam escravizados. Sabe aquela política de colocar tranca na porta depois que o ladrão entrou? O ser humano é sempre assim. Acreditaram em Jeremias só depois que o mal sobreveio.
E a história do Evangelho, a história bíblica é repleta de exemplos assim. As pessoas não dão ouvidos. Por mais que elas escutem, por mais que elas ouçam, ou não acreditam, ou simplesmente são rebeldes e não querem obedecer. E nós estamos nessa leitura do capítulo 9, veja, a cada semana um capítulo diferente, para falar com o povo. E com quantas milhares de pessoas nós estamos falando pelo rádio, pela televisão e aqui na igreja mesmo. Por isso que Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ninguém é obrigado a ouvir, mas que as coisas estão profetizadas, e estão determinadas e vão acontecer, acontecerão. Porém nós estamos chegando numa época em que não poderá haver tardio arrependimento. Porque nós estamos chegando num tempo em que não haverá mais possibilidade de falar, puxa, agora já foi, em todo caso vamos consertar. Nós estamos chegando no momento da história, que está aqui profetizada neste livro, que vai ser um caminho sem volta, que vai ser algo definitivo, e a pessoa tem que ouvir. Então preste atenção, meu querido, minha querida, você que veio nos visitar hoje, você que visitou a gente e nem levantou a mão, porque falou, vou ficar na minha, vou ficar escondidinho aqui, não quero nem que saibam que eu estou aqui. Eu sei que tem gente assim, aqui hoje, que na hora que eu perguntei quem está pela primeira vez, não levantou a mão, falou, não, quero ver. Muito bem. Você está desconfiado, desconfiada, pensando que eu quero falar, para você virar crente. Não, eu não quero que você vire crente, porque até o diabo é crente. Crente é todo aquele que acredita. E o diabo acredita muito em Deus. O diabo acredita muito em Jesus. Eu vou falar sim. E nós vamos falar e repetir semana após semana, de todo jeito que Deus nos der condição. Não para que você vire crente, mas para que você seja salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Para que você, ouvindo esta palavra, desperte e tome providência antes que seja tarde demais. Porque vai se cumprir e vai acontecer. Então até o próprio Daniel, ali na Babilônia, já idoso, acredita na carta que Jeremias escreveu dizendo que o cativeiro vai durar 70 anos. E está para acabar os 70 anos. Daniel começa a sentir aflição porque, puxa, os reis da Babilônia estão cada dia mais poderosos. Não há perspectiva de mudança política ou de libertação do povo. Daniel, ele começa a se angustiar. E ele se lembra que na carta que Jeremias escreveu, e ele agora sabe que Jeremias é um profeta de Deus, que Deus realmente usou Jeremias, era o único profeta que falava a verdade naquela época. Todos os outros diziam, não, o rei da Babilônia não vem, não vai acontecer nada. Jeremias é o único que dizia, vai acontecer, ele virá, vocês ficarão 70 anos ali. Então Daniel, ele lembra que na carta desse grande profeta tinha um segredo. Tinha um segredo e ele resolve usar aquele segredo. O segredo está aqui na carta, eu quero que você acompanhe o que Deus fala no versículo 12. Deus disse assim, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Daniel, ele acredita que é Deus falando realmente estas coisas. E ele resolve então seguir a receita, já que para eu sair do cativeiro, e os 70 anos estão acabando, o tempo está se cumprindo, e o próprio Deus disse que é para buscá-lo de todo o coração, para orar mesmo, suplicar. Então eu vou fazer o que Deus está falando.
E Daniel era um homem justo. Olha, Daniel era um homem extraordinário. Veja então agora, no capítulo 9, versículo 3 de Daniel, veja a atitude que Daniel toma. Em cima da carta de Jeremias, ele tomou essa atitude. E eu, Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Ele não apenas ia buscar orando, mas ele ia jejuar. E ele ia se humilhar diante de Deus, ele ia colocar um pano de saco sobre o corpo, que era para mostrar que ele estava triste, se humilhando, que ele era pobre e necessitado, e jogando cinzas de fogueira sobre a cabeça, espargindo sobre o rosto aquela cinza, ficando com o rosto sujo e colocando o rosto em terra, em jejum, para buscar a Deus de todo o coração. Ele desceu até o pó da terra. Ele resolve iniciar uma oração e um jejum dessa maneira, de todo o coração, como Deus havia falado, que se a pessoa buscasse, ele ouviria do alto dos céus. Então Daniel vai orar. Agora, nós vamos ver a oração que ele fez. Quero que você acompanhe comigo. E esta oração tem pontos extraordinários para você tomar posse, para você aprender. A partir do versículo 4, Daniel escreveu: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricam contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor,
segundo todas as tuas justiças. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém, igreja? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Esta oração, feita por um homem justo, provocou uma resposta imediata do céu. Daniel é um homem tão justo que eu quero que você veja comigo o profeta Ezequiel. Quero que você veja o que Deus diz a respeito da justiça do profeta Daniel em Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Olha o testemunho que Deus fala de Daniel. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus considera que existiram três homens extraordinários na face da terra. Um deles é Daniel, o outro é Noé, que participou do dilúvio, e o outro é Jó. Daniel é um homem como nunca houve igual. Há apenas mais dois parecidos com ele. E, no entanto, este homem extraordinário chamado Daniel fez esta oração. E eu quero destacar para você o versículo 4 da oração que ele fez. Qual o segredo? Primeiro, ele começa orando, lembrando as promessas de Deus. Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam. Ele começa a sua oração apoiado nas promessas de Deus. Esse é o primeiro detalhe do sucesso de Daniel. A oração, a sua fé é apoiada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E eu quero que você acredite nessas promessas. Eu quero que você creia nessas promessas, porque essas promessas são eternas e permanentes. Ah, pastor, mas esse livro é antigo. Jesus já veio há 2000 anos atrás. Sabe o que Jesus disse? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, Ele vai te salvar. Jesus Cristo, Ele vai te abençoar. E Jesus Cristo vai voltar. Ele nunca falha com as suas promessas. Continue acompanhando e vendo aqui os detalhes. Vamos chamar a atenção do versículo 5 também. Esse homem justo que Deus falou, olha, só tem três que existiram: Noé, Daniel e Jó. Daniel é justo, mas olha o que Daniel diz aqui no versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele não está jogando a culpa em Deus, dizendo, oh meu Deus, o Senhor não tem dó da gente. O Senhor disse que é o nosso Deus, e olha o que está acontecendo conosco. Não, ele não põe a culpa em Deus, ele põe a culpa nele.
Apesar dele ser um homem justo, ele sabe que a razão das coisas estarem indo mal é porque não é culpa de Deus, não. É culpa da própria pessoa que tem pecados. Deus não gosta de gente que fica reclamando, Deus é injusto comigo, olha como eu estou sofrendo. Você está fazendo o papel do diabo, você está acusando Deus. O diabo, ele tem mesmo uma palavra para você, o diabo ele sempre tem uma palavra para a pessoa. Para o pobre ele diz assim, se Deus existe e te ama, como é que você está nessa situação? Não é? Se o teu Deus é verdadeiro, como é que você está desse jeito? E a pessoa fala, ai, Deus me abandonou. Joga a culpa em Deus. O diabo joga a pessoa contra Deus. E para o rico o diabo diz assim, você já tem tudo, para que você precisa de Deus? A pessoa está numa situação lamentável, ela prefere se matar do que se arrepender. Ela prefere fugir, como fez Adão, se esconder de Deus, do que reconhecer a culpa, do que se apresentar. Daniel não tem culpa nenhuma, ele é justo, mas ele está invocando para ele a culpa. Ele está envolvido na culpa. Ele não está dizendo, oh meu Deus, eu estou aqui injustamente, viu? Os pecadores são os outros. Eu sou santo, eu não vou sofrer por causa desses pecadores. Não, ele está incluído entre os pecadores, ele se inclui entre os pecadores. Deus gosta de gente assim. Deus não gosta de pessoa que fala, eu sou bonzinho, eu não faço nada de errado, eu sou bom marido, sou bom filho, sou bom pai, sou boa mãe. Eu não faço nada de errado, eu não tenho vício, eu não roubo, eu não minto, eu nunca matei, sou trabalhador. Eu garanto que você não chega nem aos pés de Daniel. Nem aos pés de Daniel. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer a tua culpa, que o que está acontecendo com você é culpa exclusivamente sua, e se você receber Jesus como Salvador e obedecer a palavra de Deus, você vai receber o poder de se tornar filho de Deus. E sabe o que o Senhor Jesus disse quando ele estava aqui na terra? Ele disse assim, dos nascidos de mulher nunca houve ninguém maior do que João. Quer dizer que depois de Daniel surgiu um outro nascido de mulher, maior ainda que Daniel, que foi João Batista. Mas Jesus afirmou, o menorzinho no reino de Deus será maior do que João Batista. Se você receber Jesus como Salvador, você vai ser grande diante do Deus Altíssimo. Você vai ser lavado dos teus pecados. Você não terá mais nenhuma culpa. O que faz uma pessoa sofrer é o pecado. E Daniel reconheceu aqui que a culpa é dele. E o versículo 6, ele diz a rebeldia, a pessoa não quer ouvir. Se a gente fala para a pessoa se arrepender, ela fecha o ouvido. Ela não quer acreditar. Coisa chata, né? Se arrepender. Parar de fazer o que está fazendo. Mudar de vida. A pessoa se rebela. Olha aqui o que Daniel diz no versículo 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram. E Daniel diz que os profetas falaram com todos, desde os reis até o povo. Até o povão. E o povo não obedeceu. Chamar tua atenção para o versículo 7. Ele reconhece a justiça de Deus. Ele diz assim, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Ele reconhece que Deus é santo e o povo não, incluindo ele. O versículo 11, ele diz assim, sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. A causa de você estar sofrendo são os seus pecados. A causa de você sofrer está aí. E você precisa reconhecer isso. Para você parar de sofrer, você tem que se livrar dos teus pecados. Mas sozinho você não consegue se livrar dos teus pecados. Você tem que confiar na justiça de Deus. Veja um outro versículo aqui importante, que foi o 18. Olha o que Daniel falou no versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face,
confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Está entendendo como é que se recebe o perdão? Está entendendo como é que se recebe a bênção? Não é você chegando na frente de Deus e dizendo: eu sou bom, eu sou santo, eu sou puro, eu sou honesto, eu sou direito. Você não pode se apresentar diante de Deus confiando na tua própria justiça, mas confiando na justiça de Deus. E a justiça de Deus tem nome: é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi feito justiça de Deus. Ele é a única coisa que Deus aceita como justiça. Você não pode confiar na tua própria justiça, mas na justiça de outro. E nunca houve outro justo igual Jesus Cristo. Então, Daniel, ele sabia que ele não podia chegar para Deus e falar: Deus, ó, estou em jejum, tá vendo? Estou orando, tá vendo? Estou com pano de saco e estou com cinza, tá vendo? Estou prostrado aqui, mas eu sou santo. Oh, meu Deus, como eu tenho andado direito na tua presença, como eu tenho andado direitinho diante de ti. Então isso não podia ter acontecido comigo, meu Deus. Eu já ouvi muita gente orar desse jeito. Eu já vi gente demais orando desse jeito. Daniel foi um dos homens mais extraordinários que já existiu. E ele disse: Senhor, eu estou te suplicando, não apoiado em mim, não fiado na minha justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. O nosso Deus é Deus misericordioso e não te desamparará. Hoje você se apresenta diante dele e diga: meu Deus, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu tenho agido impiamente, eu tenho feito tantas coisas erradas, e é por isso que todo este mal veio sobre mim. Mas eu ouvi a tua palavra, eu acreditei, o Senhor é Deus misericordioso, e o Senhor não me desamparará, o Senhor não permitirá que o mal me alcance, por causa da tua misericórdia. A tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Só pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, há muito nós teríamos perecido. Quando Daniel fez esta oração, quando ele terminou desse jeito, veja aqui o que diz o versículo 20: estando eu ainda falando, olha, ele nem terminou de orar, ele nem disse amém. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Quando você busca a Deus de todo o teu coração, quando você confia na misericórdia de Deus, quando você o busca com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com toda a tua alma, Deus manda um anjo de lá do céu, vem a resposta imediatamente, vem o anjo de Deus e toca na tua vida. Você vai ver que esse Deus é real, que você não está falando nem com o chão, nem com a parede, nem num vazio, mas você está falando com Deus que ouve, com Deus que entende e com Deus que tem poder. Veio o anjo Gabriel, não foi um anjo qualquer, um dos anjos mais elevados. Esse anjo Gabriel foi aquele que apareceu ali para Maria dizendo: você vai ficar grávida, você vai ter um filho, e o filho que você vai ter vai ser gerado pelo Espírito Santo. O anjo mensageiro de Deus, o anjo Gabriel, um dos poucos anjos que é dado o nome na palavra de Deus. Olha o prestígio de Daniel. Olha o prestígio de Daniel. Não foi um anjo qualquer. Não foi um anjo. Olha, tudo bem, um anjo é muito mais elevado do que um homem, muito mais poderoso do que um homem. Qualquer anjo serve. Deus podia mandar qualquer anjo, mas ele mandou o Gabriel para falar com Daniel. Agora para você, Deus tem uma bênção maior ainda. Porque para você, Deus não mandou um anjo não, nem mandou um arcanjo, nem mandou um querubim, nem mandou um serafim, mas Deus mandou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Você foi mais prestigiado do que Daniel. Deus te mandou alguém muito maior, de modo que através dele você pode pedir o que quiser ao Pai, porque ele disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então veja aqui o resultado da oração. E o anjo Gabriel começa a explicar a Daniel esse mistério das 70 semanas.
que agora, esse versículo que nós lemos aqui, o 24, é o anjo Gabriel explicando para ele. E esse versículo 24, ele fala, olha só, do nascimento de Jesus, da vinda do Messias. Ele fala do perdão do pecado. Está aqui cifrado, está selado, mas você entende aqui que está falando até da morte do Senhor Jesus e até a volta de Jesus. Esse versículo 24, nessas 70 semanas, tem uma grande história para contar. Repetindo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ungir o santo dos santos é ungir. Qual é o santo dos santos? Quem é o rei dos reis? Para ficar mais claro para você. Então está falando de tudo isso aqui. Aí ele explicando, ele pega 70 semanas e ele faz divisões. Ele fala que tem uma semana. E depois, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar. Porque a oração de Daniel era para aqueles 70 anos, né? Que estava acabando, que Jeremias profetizou, e eles continuavam escravos na Babilônia e Jerusalém continuava destruída. Israel continuava saqueado, queimado, empobrecido, deserto. A oração, a súplica de Daniel era com relação à restauração de Israel, à construção do templo em Jerusalém, à reedificação da cidade de Jerusalém. Então, o anjo ele vem e começa a explicar que tem tudo a ver agora com o que ele estava pedindo, porque Deus, quando responde, ele responde em cima do que a pessoa pediu. Por isso que Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, pedi e recebereis. Olha aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele já falou em 69 semanas. Semanas de anos, não semanas de dias. Semanas de anos. Se você multiplicar 69 semanas de 7 anos, porque uma semana tem 7, e aqui é semana de anos, vai dar 483 anos. Anote no canto da tua Bíblia e vai registrando isso. Versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Agora o versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então completaram-se as 70 semanas. São, primeiramente aqui, 7 semanas, depois mais 62 semanas, o que dá 69, e mais essa última semana do versículo 27 dá as 70 semanas de Daniel. E ele diz que essa última semana, a do versículo 27, ela vai ser dividida na metade. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está determinado vai acontecer. Tudo que está determinado, tudo que nós estamos lendo aqui, vai acontecer. Parte já aconteceu e parte vai acontecer. Então vamos ver a parte que já aconteceu aqui. Nós já sabemos que teria que ter uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E até o Messias, o príncipe, teríamos 69 semanas. Quer dizer que a vinda do Messias já se realizou. A reconstrução de Jerusalém já foi feita. A cidade, o templo já foi feito. Mas para a gente poder entender quando as coisas aconteceram e ainda vão acontecer,
Nós temos que saber direitinho qual é a data aproximada, é impossível saber exata, a data aproximada onde houve a ordem para que a cidade fosse restaurada e reedificada. Quando surgiu essa ordem? Quando iria ter a ordem para que começasse a correr o tempo da primeira semana e depois 62 semanas, que somando dá 69 semanas, ou 483 anos. Quando que surgiu essa ordem? Bom, aí nós vemos e pesquisamos tudo que se estudou já sobre esse assunto, e há 3 opiniões. Quero que você anote cada uma delas, para você tirar suas próprias conclusões. Muita gente acha que a ordem para restaurar a cidade de Jerusalém surgiu quando os 70 anos de cativeiro terminaram na Babilônia. Então, vamos ver, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 36, versículo 21. Vamos ver, está escrito aqui o seguinte: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. De fato, eles ficaram 70 anos na Babilônia como escravos. Isso se cumpriu, Jeremias é um profeta. Versículo 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Houve esta ordem logo após o fim do cativeiro na Babilônia. Você sabe que Ciro, ele entrou na sequência ali a Belsazar, matou o último rei da Babilônia e tomou posse da Babilônia. E esse Ciro deu essa ordem aqui. O cativeiro na Babilônia durou 70 anos. Então muita gente acha que aqui começaram as 70 semanas, ou as primeiras 69 semanas. Muito bem. Uma outra corrente acha que não. Que esse decreto aqui de Ciro foi só para reconstruir a casa em Jerusalém, o templo. E a profecia do anjo Gabriel, a profecia que ele trouxe, diz que a cidade seria reedificada com as suas tranqueiras, as praças, as ruas seriam reedificadas, as casas, e não apenas o templo. Então muita gente acha que não foi aqui que começaram as 70 semanas de Daniel. Acham que foi depois, através de Esdras. No capítulo 4 de Esdras, nós podemos encontrar isso. Capítulo 4 de Esdras, o versículo 12, está dizendo que Esdras e muitos outros judeus começaram a reconstruir a cidade. Veja aqui, ó. Os inimigos de Israel, os inimigos de Jerusalém, escreveram uma carta para o rei Artaxerxes, denunciando que a cidade estava sendo reconstruída. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Isso se deu no ano 458 a.C. Muitos acham que foi aqui que começou o período das 70 semanas de Daniel. Mas muitos acham que não foi aqui ainda. Eles acham que foi quando Neemias foi ali com uma ordem para reconstruir a cidade, uma ordem do rei Artaxerxes. Então vamos ver o profeta Neemias, no capítulo 2, o versículo 7 e 8, está escrito que o rei disse assim, o mesmo rei Artaxerxes, disse mais ao rei Neemias dizendo: se ao rei parece bem,
deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias foi para reedificar a cidade, para recolocar as portas, para refazer os muros. Então acreditam que foi aqui, isso aconteceu no ano 444 a.C. Você sabe que nesta época não havia calendário como tem hoje. O tempo não era controlado rigorosamente como nós controlamos hoje. As coisas eram precárias e faltam registros, documentos históricos. O que nós temos para estudar é isso aqui que você viu. Mas todos os estudiosos da palavra de Deus acreditam que foi aqui, no ano 458 a.C., que Esdras começou a edificar a cidade verdadeiramente. Não que fosse uma ordem de um homem, porque Esdras não estava obedecendo a ordem de um homem, mas a ordem do próprio Deus. E calculando-se o tempo, com essa data aqui, de 458 a.C., e você colocando as 69 semanas, ou os 483 anos somados, você vai chegar no ano 27 da era cristã. Você vai chegar no ano 27 da nossa era. E nós sabemos que esse calendário gregoriano, ele tem um furo de 4 anos. Nós sabemos que, na verdade, Jesus não nasceu no ano 0 da era cristã, mas ele nasceu 4 anos antes da própria era cristã, porque o calendário foi calculado errado. Então, o que nos causa surpresa com esta conta, com esta profecia das 70 semanas, e nesse caso as 69 semanas, é que Gabriel, ao profetizar e explicar para Daniel, disse assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Exatamente nessa época o Messias foi tirado. Jesus, ele morreu na cruz, crucificado, ele foi tirado. E continuando a profecia aqui, que nós lemos em Daniel, diz aqui, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o próprio Senhor tinha profetizado: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Portanto agora a vossa casa vos ficará deserta. Te cercarão em todas as trincheiras, te sitiarão, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Por causa dessa profecia aqui, das 69 semanas de Daniel, dizendo que no final das 69 semanas o Messias seria tirado e depois viria a destruição, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, isso se cumpriu também. No ano 70 da era cristã, a cidade de Jerusalém foi totalmente incendiada, saqueada, e o templo foi novamente destruído e está destruído até hoje. Aqui neste ponto, o tempo para, o tempo dos judeus para. Porque depois que Jesus sofreu a morte na cruz e se tornou o sacrifício definitivo, o sacrifício perfeito, a cidade de Jerusalém, bem antes de ser destruída, já havia parado com o sacrifício de animais. Porque Jesus, ele cumpriu ali uma fase, uma profecia, às 69 semanas, o Messias foi tirado, e o general Tito, com o exército romano, sitiou a cidade de Jerusalém, destruiu tudo. Então ali deixou de haver o tempo dos judeus e começou o tempo dos gentios.
ou para nós que cremos, o tempo da graça. E no tempo da graça, a lei foi suspensa. E é como se o tempo também tivesse sido suspenso. Antes de Jesus Cristo, a lei exigia que a pessoa, para ser salva, ela tinha que fazer sacrifício de animais. Mas o Senhor Jesus veio e fez o sacrifício, e não há mais sacrifício de animais agora. Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo. O tempo da lei foi suspenso, e ninguém, para ser salvo agora, precisa sacrificar animais. Basta crer no sacrifício de Jesus Cristo. E como o tempo da lei foi suspenso, o tempo também ficou suspenso. No mundo espiritual, não está valendo mais nenhuma contagem de tempo. É como se o tempo de Israel tivesse parado e nós estivéssemos vivendo num outro universo, numa outra dimensão. Esta é a época da graça. Porque falta ainda uma semana, a última semana para se cumprir. E esta última semana não é de anos. No caso, 7 semanas de anos daria 49 anos. Não é. São 7 anos. A última semana aqui representa apenas 7 anos, que será dividido em 2 partes, 3 anos e meio para cada parte. Na primeira parte desta última semana, o mundo vai ver surgir um líder que resolverá praticamente todos os problemas do mundo. Ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel, e ele vai fazer um acordo também de paz com os árabes, e eles voltarão a oferecer sacrifícios em Jerusalém. Será um acordo feito por este líder mundial, que vai resolver muitos problemas de fome, de emprego, de doenças, e o mundo está caminhando para essa tecnologia. O mundo está se desenvolvendo de uma maneira acelerada, mas está com problemas gravíssimos de ordem financeira, e o anticristo vai conseguir uma fórmula econômica mundial que todas as nações terão prosperidade. E tudo o que esse líder falar, todo mundo vai fazer. O mundo está esperando ansiosamente por esse líder e vai recebê-lo com muita honra. Mas o anticristo não virá com um nome escrito na testa: eu sou o anticristo. As pessoas olharão para ele e dirão: é um homem muito bom, é uma pessoa muito honesta, é o mais capaz, é o mais correto, é uma pessoa que realmente está resolvendo o problema do mundo. E o mundo hoje está naquela situação que quer os problemas resolvidos, não importando o caráter da pessoa. O que você está vendo nos Estados Unidos? Que o líder lá está cheio de defeitos. Eu não estou dizendo que ele é o anticristo, preste atenção. Mas quando pergunto para os americanos: vocês querem tirar o presidente daí e colocar outro, mais honesto, mais direito? Os americanos dizem não, porque esse resolveu o nosso problema econômico. Os Estados Unidos está prosperando. Não queremos que ele saia. Aqui em São Paulo, o que nós queremos? Queremos que alguém venha e resolva os problemas da cidade, do estado e até do país. E tem muita gente que vai votar, e na hora de dar o voto não se preocupa se o candidato é honesto ou não. Interessa apenas se ele tem capacidade para resolver os problemas. Não é isso que você vê? Eu vou votar naquele candidato. Eu sei que ele não é nenhum santo, mas eu vou votar porque ele tem capacidade. É isso? O mundo está caminhando para esta ordem mundial. O mundo quer uma pessoa que venha e resolva, e não importa o caráter dela. O que o mundo quer é emprego, é casa, é saúde, é prosperidade, é segurança. O mundo quer essas coisas. E o anticristo, ele vai vir para oferecer todas essas coisas, e o mundo vai aplaudir esse homem. Tudo que ele fizer, ele vai acabar com as guerras. Ele vai fazer a paz entre judeus e árabes. Ele vai colocar o mundo em paz. É a última semana, 7 anos. Durante 3 anos e meio ele vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, o povo vai gostar dele.
Mas ninguém vai perceber que aquele homem, na verdade, é o filho do diabo, gerado pela trindade do inferno. Ninguém perceberá que aquele homem é o próprio Lúcifer, Satanás e Beelzebu. Ninguém perceberá que aquele homem está a comando do inferno, dominando a terra. E o mundo estará aplaudindo. Ninguém mais vai ter problema. Ele vai resolver a maior parte dos problemas. O que é que o diabo diz para o rico? Para que você precisa de Deus? Você já tem tudo. O diabo vai querer ajudar mesmo, para a humanidade esquecer de Deus. Só que na metade dessa última semana, ele vai romper o acordo. Porque o objetivo dele é destruir o povo de Deus. O objetivo de Satanás, desde o princípio, é destruir aqueles que são de Deus. Então ele vai fazer realmente um plano terrível para destruir todos aqueles que acreditam em Deus. Pastor, e depois da metade desta semana, o que vai acontecer? Aí a terra vai virar um inferno. Aí este mundo vai ver o que é sofrer de verdade. A hora que o anticristo se revelar e mostrar as suas garras, ninguém vai escapar dele. Vai ser uma coisa terrível, como Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá. Jesus, profetizando sobre essa época, disse: será tão grande a tribulação que aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos? O povo de Israel. Pastor, eu vou estar nessa luta? Eu vou estar nesse tormento? Pode ser que sim. Depende de você. Porque não há dúvida nenhuma que estas coisas irão acontecer. 69 semanas já aconteceram, já se cumpriram. Só falta a última semana. Acompanhe tudo quanto é notícia que você ver de acordo de paz entre árabes e judeus. Tudo quanto for notícia de Israel, você leia. Acompanhe. Quando eles disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Acompanhe os sinais que Jesus profetizou sobre o último tempo, sobre esta última semana. Tudo que ele disse que iria acontecer, vai lendo nos jornais. Não precisa muito esforço não, qualquer jornal que você pega está lá, todo dia. E apesar de estar todo dia, virou carne de vaca, porque ninguém mais liga. Porque está tão acostumado. Liga a televisão, guerra, rumores de guerra. Agora aqui na América do Sul, Peru e Equador e o Brasil dando uma de intermediário, fazendo acordo de paz. Guerra entre Argentina e Chile, rumor de guerra entre nações. No mundo inteiro, Iugoslávia. E aí vai por todos esses países da Europa Oriental, guerras, rumores de guerras, é árabes, é judeu, é o mundo inteiro em rumor de guerra. Estados Unidos já andou bombardeando outras nações, em pleno século XX, no final do século XX. A gente vê tudo isso acontecendo, a gente vê pessoas morrendo de fome. Jesus disse que haverá guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos em todas as partes. Ninguém mais nem noticia terremoto, virou uma coisa tão comum. É tanto terremoto na terra, o amor esfriando, é tanta violência no mundo, é tanta coisa acontecendo, ninguém mais liga. Eu estou lembrando aqui do profeta Jeremias. O profeta Jeremias estava lá antes do cativeiro avisando o povo: gente, para, se arrependam, porque senão o castigo vem. E todo mundo dava risada, ninguém acreditava. Amados, olha o mundo que nós estamos vivendo e olha o tempo que nós estamos vivendo. Veja o avanço da tecnologia. Veja que o dinheiro vai ser abolido. Hoje você usa um cartão de plástico para comprar e até para pagar conta ou para sacar dinheiro. Basta você digitar a senha, mas logo nem isso será necessário. Esse número vai estar embutido em você. Você vai estar com um número, você chega lá na frente da leitura laser, põe o pulso, ele lê ali já o teu nome, endereço, profissão, pai, mãe, RG, conta bancária. Você só vai digitar a senha. Você não vai usar mais nem documento, o teu documento vai estar aqui, ou aqui, invisível. A tecnologia está preparando tudo.
Tudo está prestes a acontecer. E a gente fica falando e repetindo, e tem gente dizendo: é um fanático, é um visionário, é um louco, esse cara está exagerando, esse cara quer pôr medo na gente. Não, meu querido, eu não quero pôr medo, eu quero pôr temor. Eu quero que você tenha temor de Deus, porque se você não está vendo, então abra os teus olhos e veja: Jesus Cristo está voltando, o tempo está se cumprindo. Você pode ter certeza, vai começar brevemente a última semana, vai acontecer. Acredite ou não, vai acontecer. Agora a decisão é sua. Ninguém sabe mais da tua vida do que Deus. E você mesmo, você mesma. Você é a pessoa que mais está a par da tua situação. Tem coisas que você faz que a tua esposa não sabe. Tem coisas que você faz que o teu marido nem desconfia. Tem coisas que você faz que o teu pai e a tua mãe nem imaginam. Você sabe da tua vida mais do que ninguém. Só você sabe. Nenhum parente seu sabe. Tem coisas que só você está ali, escondendo. No trabalho, ninguém imagina. Na escola, ninguém faz ideia. Onde você anda, ninguém supõe. Você sabe da tua vida. Você sabe o que você anda fazendo. E você agora está conhecendo a palavra, sabendo da palavra. O que é que você vai fazer? Vai se tornar rebelde? Vai fechar os teus ouvidos? Vai se esconder de Deus? Ou você hoje vai levantar a tua mão e falar: meu Deus, eu não confio na minha justiça porque eu sou um pecador, mas eu confio na justiça de Jesus Cristo, o meu Salvador. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber Jesus como meu Senhor. O que é que você vai fazer? Igreja, se coloque de pé. Um sinal teu. Um sinal. Você vai se esconder de Deus ou vai se entregar para Deus? Você vai embora e fingir que não é contigo? Ou você vai entregar tua vida para Jesus? Você está vivendo um tempo de incredulidade. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós estamos vivendo um tempo de descrença. Puxa, que tempo que nós estamos vivendo. Dá para entender a aflição de Jeremias, sabendo que o mal estava chegando. Tinha tudo em detalhe e o povo não ouvia. Dá aflição, viu? Me dá aflição. Como pregador do Evangelho eu sinto aflição, porque estou sabendo das coisas, estou compartilhando com você, você está sabendo e você não ouve. Você não toma decisão nenhuma, você não entrega a tua vida para Jesus, você não muda de vida, você não se arrepende, você não volta atrás, você está brincando. Em nome de Jesus, ouve esta palavra e faz o que nós estamos incentivando você a fazer. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega. Faz isso. Da aflição, ver que o perigo está aí e você parece que está sonâmbulo, parece que está drogado, parece que está bêbado, parece que está louco. O perigo está aí e você não toma nenhuma atitude. Da aflição. É como se a gente estivesse vendo uma pessoa morrendo afogada e a gente não pode fazer nada. Eu posso fazer até aqui. Eu posso estender a mão aqui, para você não morrer afogado. Mas você que tem que pegar na mão para não morrer afogado. Deus quer te salvar. Você precisa estender a tua mão e segurar na mão de Deus. É simples, é fácil. Aceita Jesus agora como teu Salvador. Levanta a tua mão e aceita Jesus. Quantos querem receber Jesus como Salvador? Ergue bem alta a sua mão. Não se envergonhe não, pega na mão de Deus. Acorda. Isso. Todos vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares. Venham aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha do jeito que você está. Diga: eu não estou confiando na minha própria justiça. Eu não vou buscar a Deus fiado em mim mesmo, mas eu vou buscar a Deus fiado nas suas muitas misericórdias.
Isso, venha. Você que está afastado, afastada do caminho, isso é sério, hein? Você que está desviado, o próprio Daniel ali orando a Deus, falou: Senhor, nós nos desviamos. A culpa é nossa, nós nos desviamos de Ti e da Tua palavra. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, não se desvia não, vem para frente. Vem rápido, vem rápido. Vem reconciliar tua vida e garantir o teu lugar no arrebatamento da igreja. Venha rápido. Dobre o teu joelho comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu dobro os meus joelhos e me humilho diante de Ti para pedir de todo o coração o perdão dos meus pecados. Me perdoa, meu Deus, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é misericordioso e restaura a minha vida e me dá vida de verdade e faz de mim uma nova criatura. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida, porque eu declaro aqui na terra que o Senhor Jesus é o meu Salvador para sempre. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.